que acaba causando muitos entraves ao nosso progresso, né? E que a lei do progresso, como é inexorável, nós sabemos que apesar de tudo isso, de todos esses sistemas fazendo a caminhada, a força ao contrário, né, para nós progrediremos, fazendo toda essa força ao contrário do esclarecimento, ao contrário da elucidação, ao contrário da caminhada, né? Mas não impede, porque o progresso é determinado por Deus, o progresso vai existir, vai acontecer, sempre está acontecendo, sempre esteve acontecendo, e não é por causa de alguns adversários, vamos dizer assim, da verdade, é que ele vai que nós deixaremos de caminhar, né? Então, para isso, Jesus conta com a nossa boa vontade, com a nossa perseverança, no nosso esforço de fazermos o melhor que pudermos a cada encarnação, a cada caminhada, né? A cada passo. Então, no texto de Cair Barchutem, que fala que nos Atos dos Apóstolos estão narradas todas as perseguições, né, que sofreram os discípulos do Mestre, que todos os sábios, aqueles que tinham ideias boas, ideias novas, que traziam elucidação, traziam a verdade a cada um de nós para que enxergássemos melhor o mundo, todos aqueles que foram mortos, né? Tiveram que vamos dizer assim, desfazer o que disse, né? Vamos desdizer, né? Vamos usar um termo novo, vamos inventar, né? Porque, como Galileu, como Sócrates, todos esses que, Giordano Bruno, Bailey, Lavoisier, todos esses, Cristóvão Colombo, Arago, todos esses, Newton, Galvani, todos esses cientistas, todos esses pioneiros do pensamento que foram barrados de alguma forma pelo espírito de sistema, apesar desse entrave, o progresso permanece. Então, vamos continuar na segunda parte do texto. Vamos ler o último parágrafo. Desculpa. Os 3 últimos parágrafos. É que a verdade termina sempre pelo triunfo. E quando ela começa a iluminar, quando a verdade começa a iluminar, os obstáculos não conseguem, senão retardar-lhes a marcha. Mas chega no termo, chegando ao final, vem a vitória. Quanto tempo levou em lutas o magnetismo antes que os sábios lhe abrissem as portas das academias? Mas os fatos se impunham e a verdade conseguiu triunfar na luta que lhe moviam seus perseguidores. Então, não é à toa que Kardec também estudou, né? Era um estudante, um cientista do magnetismo também. Porque ele era um homem que à frente de seu tempo, né? E procurava descobrir, estudar, refletir, e junto com outros também que à sua época conviveram com ele, estudando, e ao chegar as mensagens, né, dos imortais, aqueles avisos, aqueles primeiros avisos, aqueles primeiros contatos que ele observou
e viu que atrás de uma causa inteligente, de um efeito inteligente, só poderia haver uma causa inteligente, nos trouxe essa doutrina maravilhosa que nos auxilia. Pois bem, diz Cairbar Schutel, todas essas lutas, essas perseguições, esses trabalhos que sofreram as grandes verdades e seus defensores se têm repetido em relação ao Espiritismo e aos seus seguidores. Então, nós sabemos, estudiosos como nós estamos nessa época, nessa encarnação, né? Não sabemos se estudamos antes, mas pelo menos agora estamos dispostos, né? Sabemos que no início Kardec sofreu muita perseguição. Todos aqueles que o acompanharam sofreram muita perseguição. Leon Denis, os mais recentes, Hermínio, né? De Miranda, uns que foram perseguidos, que no início se voltavam à verdade, perseguidos também por inimigos, vamos dizer assim, inimigos da verdade, ocultos. E cada um de nós tendo as nossas problemáticas, os nossos próprios entraves, acabaram falhando em suas missões, né? Acabaram se juntando a essa falange que não quer ver a verdade. Então vamos lá. Uns acoimam-no o espiritismo de diabólico. Outros dizem que ele produz loucura. Outros que é contrário à religião. São as mil bocas da ignorância falando do que não estudaram. Então, muitos acusavam, mas na ignorância, sem procurar estudar e descobrir. E muitos daqueles, né, que estavam contra o espiritismo à época, quando foram estudar para falar ao contrário do que o espiritismo dizia, muitos se converteram ao espiritismo porque viram que o espiritismo caminhava com a verdade. Continua Cairbar. São as investidas do espírito de sistema contra as novas ideias que vêm desenraizar erros, decepar a árvore secular da ignorância, causa de todos os sofrimentos na Terra. Enfim, o mundo não se transforma sem lutas. É da luta que vem a vitória. Então, a verdade aparece. Nós vamos olhar o texto agora. Eu, em vez de pegar a Gênesis, eu peguei Nosso Lar, não sei por quê. E como a minha biblioteca está longe, meus livros ficam guardados num armário lá no fundo. Eu vou procurar aqui no Kindle, tá, gente? Aguarda um pouquinho, por favor. Tá gelado. Eu tenho aqui. Ih, não dá para ver. Com essa coisa não dá para ver. É o Kindle. A Gênese. É um e-book. Aqui, vamos abrir a Gênese, capítulo 13. Os tempos são chegados. Capítulo 13. Vocês acharam? O que acontece aqui? Ah, tá. No sumário.
Capítulo 13. Caractere dos milagres. Item 9. Item 9. Os milagres, as predições, não, os tempos são chegados. 14, a gente tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Os fenômenos espíritas consistem de diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, seja durante a encarnação, seja no estado de erraticidade. Item 9, segundo. E, gente, eu me perdi aqui, porque na minha agênese... Deixa eu pegar minha agênese lá atrás um pouquinho, por favor. Lá atrás está marcado, tá? Só um instantinho. Porque os tempos são chegados, não está aqui na... Aqui é os milagres e as predições, né? Só um minutinho, por favor. Pronto. O Denise, os tempos são chegados? É. É o capítulo 18. Por que eu falei 13? Não sei, mas é o capítulo 18 que nós demos hoje. Ai, que bom. É isso, capítulo 18 que a gente está estudando, é isso mesmo. Isso. Isso. As predições conforme o Espiritismo. Os tempos são chegados. Isso. É porque na minha está marcada. É o grau de amplitude, isso. É o grau de amplitude das faculdades do espírito que na encarnação torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Todavia, essa aptidão não é a consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. A ciência comum não dá. Qual é o item? Eu estou nas predições mesmo, item 9. Desculpa, 18. Por que eu bati no 13 de novo? 18. É o capítulo 18, qual é o item? Isso, é o segundo parágrafo, item 9. Eu estava no 13 novamente. Eu procurei o 13 no Kindle e eu procurei o 13 na Gênesis. E pior que está aqui marcadinho. Que a gente tinha estudado na semana passada, não foi isso? Nós estudamos o item 9. O primeiro é assim, a humanidade é um ser coletivo. Nós vamos para o segundo parágrafo. Desculpa, tá, gente? Com os movimentos parciais, existe um movimento geral que impulsiona a humanidade inteira. Porque a gente está falando do progresso, né? Estamos falando da verdade e o progresso. Mas o progresso de cada parte, achou, Iraci? Mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento, como uma família com vários filhos, cujo caçula está no berço e o mais velho tem, por exemplo, 10 anos. Uma década depois, o primogênito terá 20 anos e será homem, enquanto o menor terá 10 anos. E mesmo amadurecido, ainda será criança. Ao seu tempo, porém, será também adulto. Assim ocorre nas diferentes partes da humanidade,
As atrasadas avançam, mas não podem dar um salto para alcançar o nível das adiantadas. Então, é exatamente sobre isso que ele fala, sobre o progresso, né? Porque uns mundos já estão à frente, já progrediram de forma que são mundos já de mundos puros, mundos perfeitos, né? Outros nem tanto. Ainda estão em provas e expiações, estão na regeneração, ainda são mundos primitivos. Então, dependendo do tempo que passar para um, passa para outro também. Mas o que faz que o mundo progrida? Cada mundo desse progrida? Depende de cada humanidade que esteja habitando ele, não é isso? Quando ele procura progredir, se melhorar, o mundo também progride, não é certo? A humanidade chegada ao período adulto tem novas necessidades, é o item 10. Aspirações mais amplas e elevadas. Compreende o vazio das ideias com as quais foi criada, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade, não encontra mais nestas condições as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso, deixa de ser criança e se lança, tomada por irresistível força, a terrenos desconhecidos em busca de novos e mais amplos horizontes. Então, os seres, os habitantes de cada planeta vão procurando, né, de cada mundo, vai procurando se melhorar, né? E é uma força que não tem contestação. É uma força vibratória, é uma força que vai acontecer, que ela vai arrastar, vamos dizer assim, de qualquer forma, queiramos ou não o progresso. Porque há um momento em que o ser pensante, o ser que pode escolher entre o bem e o mal, vai escolher o bem. E vai procurar se melhorar. É nesse preciso momento, é o segundo parágrafo do item 10, quando se encontra excessivamente oprimida em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda e o sentimento de espiritualidade floresce, que homens se dizendo filósofos pretendem preencher o vazio com doutrinas do neantismo, que a gente já viu que o neantismo é doutrina do nada, né? Do niilismo. Você não pode dizer que não existe nada, porque nada não existe. Né? Ou nada, ou materialismo. Não é assim. Né? Estranha aberração, diz ele. Esses homens que pretendem impulsionar a humanidade esforçam-se em circunscrevê-la nos limites da matéria, da qual almeja escapar. Ocultam a perspectiva da vida infinita e lhe dizem, mostrando o túmulo, nec plus ultra, nada além. Mas eles estão enganados. Há sempre algo, que Deus não cria nada para ficar ao léu, para não ter serventia, para não servir para alguém. Não é mesmo? Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Como eu só entrei no estudo mais tarde, no finalzinho, eu não sei até que item foi a Rosângela, do capítulo 18. 14. Foi até o 14? Vamos até o 14. Ficou 15 para a semana que vem. Ótimo. Muito bem. E nós estudamos, isso foi hoje, né? 22. Na semana passada ainda foi o item 9,
Foi 10, 11 e 12, né? Isso. 10 e 11, isso. No item 11, a gente ainda tem no primeiro parágrafo assim, falando sobre a marcha progressiva dos mundos. Como temos dito, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta e imperceptível, considerando as épocas próximas, representada por melhoramentos nos costumes, nas leis, nos hábitos, apenas evidentes com o tempo, como as mudanças na superfície do planeta, causadas pelas correntes de água, causam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, como de uma torrente, que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos para percorrer. Trata-se de um cataclismo moral que devora em alguns instantes as instituições do passado, sucedidos por nova ordem que se estabelece aos poucos, na medida em que a calma se restabelece e se torna definitiva. Então, há duas espécies, uma rápida e uma lenta. Normalmente, o progresso é lento, mas quando o homem teima em não progredir, o que acontece? Uma pandemia, né? Alguns acidentes que não são físicos, são acidentes para melhorar a parte moral. Isso a gente já estudou na semana passada, né? E temos também o texto A Marcha do Progresso, de Tiago Bernardes. Está no Estudo Sistemático da Doutrina Espírita pela FEB. Qual foi o que eu li? Eu li o do Orson Peter Carrara, não foi? Que eu mandei para vocês no grupo. É o Espírito do Sistema e a Lei do Progresso, né? E o Tiago Bernardes tem A Marcha do Progresso. Deixa eu localizar aqui nos meus documentos. Gente, está tão frio que o e-book está gelado. Parece que estava dentro da geladeira. Deixa eu ver se eu passei para o Word. Está muito gelado. A Marcha do Progresso. Espiritismo Progresso. Cair Baixuta. Eu tenho um probleminha aqui. É o Espírito Sistema. Espírito Sistema já lemos. Bom, vamos passar então, para a verdade e libertação, tá? Por quê? Depois a gente passa para o Espírito de Sistema, não, para a Marcha do Progresso, do Tiago Bernardes. Vamos ao roteiro 5 da verdade e libertação, que diz assim: a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada do seu adiantamento, diz Allan Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 9. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. É interessante que nossos estudos vão tecendo, né? Vão amarrando. A Rose falou sobre isso foi no sábado, né? Ou na sexta-feira, nas parábolas. A palavra do mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a quem nos inclinemos. Sendo assim, Kardec nos elucida que homem se pode vangloriar de a possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam ideias. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. Jesus dizia aos judeus que criam nele. Então, a palavra judeu, quando ele fala do hebraico Yehud, apresenta conotação especial. Antes da diáspora, os judeus eram denominados representantes da tribo de Judá. Lembra que a Rose nos ensinou isso naquela história... Chega para lá. Na história do povo hebreu, deve história do povo hebreu, que antes da diáspora, o termo judeu era representante da tribo de Judá. E depois da dispersão por todo o globo, o termo judeu passou a ser usado por todos os descendentes dessa etnia, no seu aspecto religioso ou identificados com ele, independente de raça ou nacionalidade. Inicialmente, o vocábulo refletia não apenas o aspecto da nacionalidade, mas também o interlocutor que possuía certos valores espirituais fornecidos pelo conhecimento da lei mosaica. Então, todos aqueles que tinham conhecimento da lei mosaica eram chamados judeus. Na situação oposta, conviviam os judeus com os gentios, né, os quais foram aqueles de que Paulo de Tarso os abraçou, né? Isto é, qualquer pessoa que não professava o judaísmo era gentio. Então, do ponto de vista histórico, nós sabemos que havia reações dos judeus aos gentios, né? A despeito das conexões políticas, comerciais e até mesmo relativas às práticas religiosas que existiam entre eles. Alguns gentios tornavam-se prosélitos, quer dizer, convertidos, porque eram atraídos pelas práticas do judaísmo. Não obstante as dúvidas quanto aos ensinamentos do Cristo, os judeus referidos nessa passagem evangélica demonstram possuir algum conhecimento espiritual e, de certa forma, depositavam fé no Mestre porque criam nele. Eram judeus que já não se encontravam presos à lei civil ou disciplinar de Moisés, mas à lei de Deus formulada nos 10 mandamentos, pois estavam abertos a novos aprendizados. Então, por isso que Cristo falava assim, se vós permanecerdes na minha palavra. Então, vamos lá. Se permanecerdes na minha palavra, o que Cristo queria dizer com isso? Essa expressão é indicativa da condição de prosseguir existindo, de continuar sendo, ou então de persistir. Então, nesse último sentido, a perseverança surge como um preceito de conduta, útil à reestruturação da vida, pois em todo processo de aprimoramento espiritual não se comportam improvisações e desgastes de qualquer natureza. Ao contrário, é durante a luta renovadora que somos convocados a fazer
escolhas mais acertadas. É isso? Vamos pensar aí na pandemia, como é que o negócio está. Administrar o tempo, ampliar sentimentos, desenvolver virtudes, cultivar, sobretudo, a solidariedade e prestar-se à prática da caridade, fugindo dos extremos do intelectualismo e das emoções. Sabemos, entretanto, que é um número significativo de pessoas que se encontra sob o embalo das oscilações espirituais, vacilando entre o crer e o fazer. São criaturas que, ainda que vinculadas ao espiritismo, não conseguem administrar certas paixões inferiores por não terem o necessário domínio sobre si mesmas. A maioria dos espíritos, caracterizada pela heterogeneidade de caracteres e temperamentos, das aspirações e propósitos, impede a compreensão integral da realidade cotidiana. Assim, há que se esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo, a semente, com esforço do homem, que provê o celeiro e o carvão com auxílio da natureza e se converte em diamante. Então, com auxílio do tempo, que a gente já tem visto isso durante vários estudos, várias leituras, que nós somos muito ansiosos, né? Nós pretendemos que as coisas se resolvam logo. Mas sabemos que o nosso tempo, nós somos ansiosos, mas o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. É mesmo o tempo de Deus. Então, nós estamos falando agora sobre a verdade. Sobre a verdade, porque o capítulo é o espírito de sistema e as novas verdades. Então, vamos falando um pouquinho sobre as verdades. Voltando ao texto de Cair Barchutel, ele diz assim, no último parágrafo: nos tempos antigos, como hoje, a luz não pode ser suportada pelas trevas. O argumento demoníaco ainda está muito valorizado pelos sectários. Ainda falam que o espiritismo é demoníaco, é coisa do diabo, né? Coisa do demônio. Muitos falam isso. Por quê? São espíritos de sistema que não querem ver a verdade. Porque o espiritismo cobra de nós essa posição, não é? Se seguirmos o Cristo, então é como ele disse, sim, sim, não, não. Né? A verdade vai nos libertar. Vai nos libertar de nossos erros, dos nossos equívocos, porque nós conseguiremos olhar mais nitidamente como nós somos, como o mundo realmente é, como deve ser e como nós deveremos nos comportarmos, né? Seguindo os exemplos do mestre. Mas ele diz aqui no final: mas estão próximos os tempos em que a verdade dominará, guiando os homens para os seus destinos imortais. Os nossos destinos são imortais, porque nós temos a certeza, a ampla certeza de que nós somos espíritos eternos e Deus nos criou simples e ignorantes. Nós é que complicamos o caminho, né? Nós é que, às vezes, escapamos da verdade porque a gente não quer fazer o esforço de se melhorar, de progredir. Mas, queiramos ou não, o progresso vai acontecer. Então, ainda falamos sobre verdade.
Como é que a gente vai renovar o nosso psiquismo e imprimir esses valores edificantes à nossa alma? Se a gente realmente aprendermos o verdadeiro significado de permanecermos na palavra do Cristo. Como é que a gente permanece na palavra do Cristo? Quando permanecermos na palavra do Cristo, nós receberemos, então, esse atestado de maturidade espiritual, prosseguindo sem cansaço, mas com inteligência e devoção, e jamais duvidando das promessas de Jesus. Porque muitos ouvem e até repetem, mas não creem. Não creem realmente nas promessas de Jesus. A maioria dos... Não, já li essa parte. Vale, então... Não, nós vamos entender, então, que a disciplina... Exatamente. Como é que a gente vai mudar? Prosseguindo, perseverante, nos passos de Jesus, acreditando nas suas promessas, né? Então, a disciplina que deve nortear essas mudanças de comportamentos, essas mudanças para melhor, é apenas um estágio de transição e de adaptação, uma vez que a disciplina antecede a espontaneidade. Eu tenho uma amiga que diz que ela está no esforço sincero. Vocês devem conhecê-la, é a Rosane, que veio para cá, que está no Semica. Ela fazia o curso do Ivone Pereira, quando a gente tinha presencial no CEOI, e fazia também o curso de Pedro de Camargo, com Moisés. E eu conheci Rosane lá. Então, nós viemos aqui para Petrópolis, veio Rose, e depois Rosane também veio. Então, ela tem até no status dela essa frase, né? É apenas um estágio de transição e de adaptação, uma vez que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se fizermos como o nosso querido Jesus Gonçalves, né, que tinha muita disciplina, que tem ainda, muita disciplina. A gente vê isso pelos estudos que a gente faz, vocês que continuam, né, sendo trabalhadores da casa, né? Tudo tem que ter uma disciplina, porque com essa disciplina, às vezes até não precisa ser rigorismo, não, é disciplina mesmo, é ordem, não é isso? A gente faz, às vezes, no início, forçado. Não, mas a gente sabe que tem que manter aquela ordem, aquela disciplina. Depois que a gente acostuma com a disciplina, aí a gente faz que não sente mais, é espontâneo. É espontâneo. E isso a gente precisa descobrir em nós e termos essa perseverança e essa fé no Cristo de que iremos conseguir agindo desta forma. Porque no início é difícil mesmo a gente controlar a si próprio, os nossos próprios hábitos, os nossos próprios maus hábitos, né? As nossas más inclinações. Mas a partir do momento que a gente tem aquela disciplina, aquele rigor, no início é forçado. Depois, no final, a gente já faz, espontaneamente. Quando a gente vê, a gente está fazendo o bem o tempo inteiro. A gente precisa se vigiar mais, porque já é vida normal, comum, né? Nosso ser. Amar é muito difícil, porque a gente tem visões equivocadas, né? Que não são verdadeiras. A gente não está com a verdade. Então, o que a gente pensa muitas vezes que é amor, não é. Né?
Mas se a gente faz o esforço em ações de amor, mesmo que seja no início, por uma disciplina, por um rigor maior, no final, as ações de amor serão espontâneas. Eu gosto muito dessa frase. O advérbio verdadeiramente, que diz verdadeiramente sereis meus discípulos, que está em João, capítulo 8, versículo 31. O advérbio verdadeiramente nos conduz a novas reflexões. Está ligado ao sentido expresso pelo substantivo verdade ou pelo adjetivo verdadeiro, como autenticidade. Ou então, de conformidade com os fatos ou com a realidade, que obviamente é o oposto de tudo que é fictício ou enganoso. Então, quando ele fala verdadeiramente sereis meus discípulos, ele quer dizer que de conformidade com os fatos ou com a realidade. Não é uma coisa que você vai falar que é discípulo, se você não agir como discípulo, né? E o discípulo age como mestre, imitando o mestre, vamos dizer assim, né? Imitando. Aí depois vira espontâneo. O discípulo da Boa Nova. Bom, a palavra sábia de Jesus é luz para o nosso espírito, que, se for vivenciada, nos confere a posição de aprendizes e, ao mesmo tempo, de usos frutuários dos seus abençoados ensinos. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado, diz Kardec, né? Deixa eu ver qual é a fonte. Não, Emmanuel. No livro de Francisco Cândido Xavier, Fonte Viva, tá? Diz Emmanuel. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se eu pedi a vocês para trazer o Fonte Viva, quem tivesse, era para exatamente estudar esse pedacinho, tá? Mas não precisa pegar, não, tá? O pedaço está transcrito aqui no livro, eu já li para vocês. No texto, eu já li para vocês. Então, é essa parte aqui. Que o Qual é o discípulo item? Qual é o número? é no Fonte Viva. É porque senão eu perco ali, ó. Peraí. Porque eu não enxergo direito, tem que aumentar. Fonte Viva, na 34. No capítulo 34, edição 34, no capítulo 8, Obreiros Atentos. Aqui está a página 31, mas eu não sei se é, porque às vezes cada edição, na edição 34, sim, é na página 31. Nas outras edições eu não sei. Chama-se Obreiros Atentos, item 8. Quem quiser, leia o texto, depois o texto completo. Achou? Fonte Não. Viva. Capítulo 8, Obreiros Atentos. Eu não tenho Fonte Viva, eu só tenho aqui Achei, no 33. No meu é 33. é 33, é aqui É. no meu Kindle. Aí, para eu poder ler outro livro, eu tenho que fechar um livro para abrir outro. Então, aqui no Kindle é muito complicado de ler quando eu não tenho o livro físico, né? Deixa eu ver.
Ele falou verdadeiramente, né? Então, lá, sereis meus discípulos. Quando ele diz sereis meus discípulos, deixa de ser uma escolha pessoal do mestre, mas do próprio indivíduo que, frente às orientações da consciência, se entrega ao trabalho digno, caracterizado por serviços aos semelhantes. Ô, Júlia, a gente está fazendo uma pequena reflexão sobre o texto de Jesus, que fala assim: se vós permanecerdes na minha palavra, não é isso? Deixa eu achar aqui, é porque vai e volta. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós estamos estudando esse pedacinho desse texto, falamos o que Jesus queria dizer com os judeus, porque como eram chamados judeus, quem eram os judeus daquela época, quando ele fala que se nós permanecermos, ou se vós permanecerdes na minha palavra, depois ele fala o que é verdadeiramente, e agora a gente está estudando um pedacinho que fala: sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, tá? Então, voltando lá. Consciência se entrega ao trabalho digno, que é caracterizado por serviços ao semelhante, que ele dizia: amai a Deus, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então, e fazeis ao outro que gostaria que fizerdes a ti mesmo, não é mesmo? Então, esse serviço que ele fala é em serviço em favor do outro, tá? Os serviços por serviços ao semelhante. O verdadeiro discípulo do Cristo percebe, então, que, a despeito das próprias imperfeições, é necessário ser bom. A gente é perfeito? Sabemos que não. Sabemos que temos muitos equívocos ainda, né? Tivemos muitos equívocos, nos equivocaremos ainda um pouco em algumas coisas, mas, como diz a Rosângela, a gente está no esforço. E cada vez a gente melhora um pouco mais, né? E a gente já não faz mais o que fazia antes. Então, para ser seguidor do Cristo, para ser discípulo, precisa ser perfeito? Aqueles que o acompanhavam naquela época eram perfeitos? Não. Então, não podemos esperar que a gente, para servir ao Cristo, a gente seja perfeito primeiro. Primeiro nós temos que nos conhecermos, né? Sabemos até onde podemos ir, até onde, o que nós devemos nos modificar, em quais aspectos, né? Fazer o esforço e continuar no exercício do amor. Então, é necessário apenas ser bom, não praticar o mal, tá? Mesmo sendo nós imperfeitos. Então, ele diz assim: a construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos, para não descerem ao desânimo. Os retos,
para que não se transviem, os fracos para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se reergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. Essa é uma palavra também de Emmanuel, do livro Rumo Certo. São pedacinhos, tá? É o capítulo 28, que diz: imperfeitos, mas úteis. Emmanuel também vem em vários livros, né? Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vem nos trazendo consolação, ânimo. Às vezes ele dá uns puxões de orelha, né? Na gente. Às vezes nos trata com severidade, porque é o que nós necessitamos. Bom, e diz ele assim, no final do versículo de Jesus, né? Que está em João, capítulo 8, versículo 23. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que é o finalzinho daquela passagem que eu li lá de novo para a Júlia ouvir, né? Conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz como mera informação. Conhecer é só informação? Não, né? Mas é uma assimilação dos conhecimentos. Que esses conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. Esse conhecer que Jesus nos fala. E conhecereis a verdade. É um conhecer no sentido da gente assimilar a verdade, reter a verdade, ter a verdade conosco. Tá? E esses conhecimentos vão nos auxiliar a combater nossas imperfeições. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, passando pelas provas, a gente acaba absorvendo esse conhecimento, né? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada. Outros só a suportam, murmurando. E pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Esse pedacinho é do Livro dos Espíritos, tá? Da questão 115. Essa da tradução de Guilhom Ribeiro. Nesse sentido, nos esclarece os orientadores da codificação espírita. Então, é o que os espíritos conversam com Kardec, né? À medida que avançam, compreendem o que os distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Isso está no Livro dos Espíritos, da questão 118, né? O espírito pode permanecer estacionário, mas para trás ele não anda. Então, em relação à sentença, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, explica Emmanuel. Novamente, no livro Fonte Viva,
no capítulo 173, ante a luz da verdade, tá? Quem quiser anotar aí, pode anotar para ler o texto inteiro se quiser, porque não dá tempo. Ante a luz da verdade. Emmanuel nos diz assim: muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhes as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Esse Emmanuel é maravilhoso, né? E Cair Barchutel também, que nos trouxe esse texto, que terminamos de estudar, falando sobre a verdade. Então, que nós possamos verdadeiramente sermos fiéis ao nosso mestre, discípulos devotados, falando pouco e agindo muito. Só assim estaremos verdadeiramente junto ao nosso mestre Jesus, fazendo a vontade de nosso Pai. Obrigado, meus amores, pela atenção. Falo pra caramba. Eu tenho que escrever tudo, tá? Depois eu vou deixar com você o nome de todos os textos da bibliografia desse estudo, que é o estudo sistematizado, não é meu não, é da FEB, tá? Eu é que colei lá para fazer o estudo desse texto de Cair Barchutel. Então a gente falou sobre o espírito de sistema, sobre as novas verdades que Kardec trouxe, que todos esses pensadores trouxeram de lá para cá, e que são através dessas verdades que a gente vai se aprimorando, a gente vai progredindo e nosso mundo vai melhorando também e passaremos de mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração. Não é mesmo? E a gente pode compreender melhor o que acontece conosco nesse dia a dia e que a gente tem que, como ele falou ali, no Livro dos Espíritos, a gente precisa o quê? Passar pelas provas sem murmurar, que assim passaremos melhor. Não é mesmo? Então, que possamos passar por essa prova dessa pandemia sem falar mais nisso. Para mim, esse assunto já deu, né? A gente está passando, em vez de falar, a gente faz. É isso? A gente age. Quer deixar algum recado, Rose? Boa tarde, querida. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, né? Não, tudo bem no estudo. Eu estou aqui só ouvindo, eu estava trabalhando e ouvindo.
Bom, Daqui a pouco nós teremos o nosso irmão Antônio Mário, do Centro Espírita Amor e Caridade, que vai conversar conosco sobre não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Não é? Então, nós aguardamos. É muito bom a gente ouvir um palestrante de outra casa, né? Para a gente trocar ideias. Ele vem fazer a nossa palestra. Daqui a pouco ele está aqui conosco. Então, nós vamos dar uma paradinha aí, e quando for mais ou menos 19h40, a gente retorna para a nossa palestra. Aí eu vou pedir, Iraci, você pode fazer a leitura do preparo e a nossa prece? De abertura da palestra? Ô, Rose, eu não vou assistir a palestra, Ah, então tá legal. Então, eu vou pedir tá? para a Denise. Você faz, Denise, a leitura do preparo e a prece de abertura. Tá bom? Então, como a Iraci assiste a palestra, ela vai fazer a nossa prece de encerramento dos estudos de hoje. E a Denise faz a leitura do preparo e a prece da palestra. Tá ok. beijo, meninas. Beijo. Então, nesse momento que estamos encerrando mais esse estudo, no dia de hoje, nessa quinta-feira, né? É um estudo que foi muito bem direcionado, tanto pela Rosângela quanto pela Denise. Nós vamos agradecer ao nosso querido mestre pela oportunidade que ele nos tem dado, quando nos trouxe e continua nos trazendo tantos ensinamentos, visando sempre o nosso crescimento espiritual. Nós temos sempre que ficar atentos ao nosso comportamento no nosso dia a dia. O estudo já nos diz isso. Prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos atos e corrigirmos o que está errado, tentando sempre caminhar de maneira, de acordo com os ensinamentos do nosso mestre, que são sábios. Nós estamos aqui, num planeta de provas e expiações, para a nossa evolução. Como diz a Denise, a nossa evolução é inevitável. Nós não vamos escapar disso. Então, visando esse nosso crescimento espiritual, é que nós temos que nos dedicar muito e muito, com muito esforço, porque ainda, por vezes, é bastante difícil para todos nós compreendermos muitas coisas no Mestre. Nós tentamos entender muitos ensinamentos e, às vezes, não conseguimos. Temos dificuldade, mas não é por isso que nós vamos desanimar ou desistir. Nós vamos continuar, com o seu apoio, com o apoio de nosso Pai maior, que nos criou, nos colocou nesse planeta e que está sempre do nosso lado para a nossa evolução. Então, nesse momento de encerramento, nós vos agradecemos, mestre. Muito obrigada. Obrigada por hoje, obrigada e sempre. E que assim seja, o seu ensinamento seja sempre muito bem aproveitado em nosso próprio benefício. Que assim seja, sim. E nós agradecemos a nossa companheira Iraci pela sua prece. Então, daqui a 10 minutinhos, nós retornamos para a nossa palestra pública, o nosso palestrante já está aí. Então, vamos aguardar só 10 minutinhos, que nós estamos terminando o nosso estudo aqui do curso, dos ensinos de Jesus, mas já já nós voltamos para a nossa palestra. É só tomar uma aguinha e dar uma respiradinha e nós voltamos, tá bom? Um beijo. Daqui a pouco nós estamos aqui.